Saudamos a todos na frequência do amor e da luz. No contexto atual de nossa existência, precisamos de coragem para identificar quais posturas, condutas e linhas de pensamentos nossos não se alinham às diretrizes do Divino Amor e que por conta disso nos mantém apequenados, vivendo sob o constrangimento da conduta de outros seres que ainda transitam pela vida inconscientes da própria grandeza e da própria divindade. Os seres que ainda hoje ferem e machucam outros seres com atitudes de desrespeito e de desconsideração, são os seres que ainda não despertaram para o seu próprio valor, que ainda não se reconhecem como divinos e tampouco despertaram para o muito que podem oferecer de si mesmos em luz e em amor para o pequeno universo de suas relações. Como podemos conviver ao lado das pessoas que nos ferem e machucam sem que nos coloquemos no lugar de eternas vítimas? Ou, ao contrário, passemos a utilizar dos mesmos recursos sombrios que as pessoas utilizam de modo inconsciente para atingir os irmãos de caminhada, trazendo com isso sentimentos de raiva ou de tristeza que geram, por sua vez, desequilíbrio e mágoa. De outro modo, nos perguntamos: como podemos transitar em meio a pessoas tóxicas sem nos intoxicarmos também, sem trazer a toxicidade do outro para o nosso campo energético e emocional? Iniciamos esse diálogo afirmando que os seres que ferem os outros seres são aqueles que não se despertaram para o seu próprio valor, a sua própria grandeza e a sua divindade. Com isso, estamos afirmando que quando um ser desperta para aquilo que é verdadeiramente em luz e em amor, não apenas para de ferir os seus irmãos de caminhada com atitudes reativas e egóicas, como aprende a se preservar da energia de baixa frequência que em sua direção irradiam os irmãos que transitam ainda por este mundo, imersos no véu da inconsciência. Quem se desperta de verdade não tem mais necessidade de ter razão e nem de convencer ninguém a fazer nada. Tampouco necessita julgar as pessoas. Assim, o ser desperto aprende a cuidar de si mesmo com atenção cuidadosa e simplesmente evita repetir condutas e posturas que o conduzam aos antigos lugares de dor e sofrimento. O ser desperto cria novas rotas de sobrevivência para si mesmo, procurando contornar com sabedoria e amor as rochas que encontra em seu caminho, assim como fazem os rios. O rio não faz o movimento de arrancar a rocha que está posicionada em seu trajeto, o que para nós corresponde ao desejo de modificar o outro. O rio também não para o seu percurso porque à sua frente existe um obstáculo. Ele simplesmente o contorna. Ele escolhe seguir além do obstáculo. Assim,
inspirados pelo rio, podemos trazer para a vida esse ensinamento. Não devemos ficar imobilizados diante das pessoas que são tóxicas, deixando que se repitam inúmeras vezes as mesmas situações desagradáveis dos encontros que temos com elas. Uma vez que podemos criar o nosso próprio roteiro, a nossa rota alternativa de conduta e contornar a situação de confronto, respeitando a condição que a pessoa manifesta no momento, sem que tenhamos que compartilhar com ela as baixas frequências de energia que naquele momento ela mobiliza de modo inconsciente. O que não devemos fazer é dar poder para essa determinada pessoa a ponto de nos colocarmos em condição de desequilíbrio a cada vez que a encontramos. Ao contrário, ao nos acompanharmos com atenção, cuidado e amor, colocaremos mais atenção nas palavras que proferimos, para que possamos cada vez mais nos comunicar com as outras pessoas, utilizando a comunicação não violenta, não reativa, de modo a nos retirar conscientemente e progressivamente do contexto relacional tóxico e adoecido que mantínhamos com aquela determinada pessoa do nosso universo de relações. Assim, a conquista da pacificação nesse relacionamento virá com o tempo, com a consolidação do nosso propósito de não mais entrarmos em rota de colisão, de confronto direto com essa pessoa. Como não almejamos mais ter razão, e sim conquistar a paz interior, colocaremos mais atenção nessa escolha primordial que fizemos: valorizar o nosso equilíbrio interior como bem precioso, uma conquista pessoal da qual não abriremos mão, tampouco delegaremos poder a quem quer que seja para nos retirar desse lugar. Essa é a escolha primordial para a qual o alto amor nos direciona, enquanto respeitamos o fato de que muitas pessoas ainda não realizaram esta escolha. Por isso, geram desarmonia por onde passam, acreditando que os outros seres são responsáveis pela desarmonia que existe em seu interior. A felicidade, assim como a sensação do bem-estar com a vida, não é algo que virá de fora. É um lugar em nosso interior que surge da nossa pacificação interna com a diversidade de caracteres que encontramos na vida. Surge do aprendizado que realizamos em nos mantermos em equilíbrio com as ordens do amor, independentemente do que esteja acontecendo do lado de fora. Nesse sentido, os irmãos de caminhada que nos desafiam à paciência e à compreensão são os mestres que a vida nos trouxe para nos ensinar o caminho do autocontrole, da manutenção do equilíbrio interior e da pacificação com tudo que há. Fiquem em paz, amados seres, na paz que vos convoca ao exercício diário da compaixão e do perdão, para que possam avançar em vossas sendas evolutivas. Somos irmãos, somos aqueles que vos inspiram a seguir as vossas jornadas pelas trilhas do Divino Amor. Namastê.